Uma ótima terça-feira, meu povo! E assim, olha lá, hoje é dia de saúde aqui no programa Voz da População, onde a gente fala de temas nacionais, de temas aí do mundo, também todas as terças-feiras aqui. Então vamos começar soltando a vinheta do Alô Doutor, porque o doutor Luiz Piovesani já está nos nossos estúdios. Solta aí! Doutor Luiz Piovesani, saudade de você. Saudade enorme e eu que acompanho há 4 anos juntos, né? Acompanho aí o trabalho do Paulinho, né? Há 4 anos atrás, época de bairro a bairro, levando atendimento médico, o Paulinho sempre preocupado com a população carente, isso independente de política, mesmo porque ele não era candidato na época. Então isso está dentro dele, conheço a família, uma pessoa demais, de querida, uma pessoa abençoada e realmente fiquei emocionado, Paulinho, na semana que passou, porque eu sei o seu empenho, né? Eu sei a sua luta para ajudar e levar sempre o bem ao próximo e hoje um prazer enorme de apertar a mão aqui do nosso deputado estadual e isso, como ele mesmo fala, isso é para vocês, o voto dele é para vocês e a população só tem a ganhar. Sim, o mandato não é meu, né? É de vocês. E eu tive 86.201 votos. Esse um voto é do Piovesani. Esse um voto fui eu, exatamente isso. Inclusive, meu voto está marcado lá, Paulinho Mansur. Tá certo. E, doutor, é engraçado que você falou do negócio do bairro a bairro, que a gente teve a ideia, né, de fazer... Na realidade, eu tive essa ideia de fazer levar para a população saúde, advogado, beleza. E aí, nessa época que eu fiz o bairro a bairro, eu pensei, vou falar com o doutor Luiz Piovesani, que é o médico mais próximo que eu tenho. E você topou na hora e foi nos bairros carentes comigo atender a população, né? Então, a gente ficou aí uns 4, 5 meses fazendo e foi muito legal nessa época. Eu quero agradecer, você lembrou disso daí, eu quero agradecer porque você, nessa época, saiu do seu consultório. Você saiu dali e foi lá no bairro carente ajudar as pessoas. Isso é um prazer, inclusive nesse momento, né? Até é emocionante falar disso, porque é a nossa história, né? Estava do lado da sua mãe, do seu pai, da sua família nesse momento. E isso não era uma questão de política. Inclusive a sua mãe, aliás, um beijo para a mãe do Paulinho que está nos assistindo. Ela falou, isso é do Paulo. O Paulo gosta de ajudar, isso é o coração dele. Né? Então temos aqui ao lado uma pessoa abençoada que gosta de ajudar o próximo e agora eleito deputado estadual. Vamos lá. Vamos para as perguntas. A Maria de Barretos, um beijo para Barretos, ela fala o seguinte, doutor, como se faz o cálculo de índice de massa corporal? Qual o índice de obesidade? O índice de massa corporal, o cálculo é peso por altura ao quadrado, né? Então se classifica se tem baixo peso, sobrepeso, obesidade grau 1, 2, 3 e assim por diante. Então, um índice de massa corporal acima de 25, sobrepeso 25 até 29,99, 30 até 34,99, obesidade grau 1, 35 até o 39,99 grau 2 e acima por diante, obesidade severa, obesidade mórbida. E, Paulo, as pessoas às vezes querem fazer o cálculo e tem aplicativo. O próprio celulares de hoje em dia, eu uso mesmo no meu consultório um aplicativo no celular, eu coloco o peso, a altura, a idade do paciente, o sexo, se é mulher, se é homem, e se dá a estimativa, né? Quantos pesos você precisa perder. Agora, eu uso no consultório também a bioimpedância, que além de ter um índice de massa corporal, tem uma avaliação de distribuição e composição corporal. O SUS dá esse auxílio para a população? O SUS tem ambulatório médico de especialidade, tem a área endocrinologia. Então, com certeza, se quando o médico clínico, né, for atender o médico da família, for atender ele achar que por necessário encaminhar para a endocrinologia, ele vai fazer isso. Porque é interessante, porque tem muita gente que não tem recurso para pagar um médico particular. E, ao mesmo tempo, está acima do peso. E é uma doença, né? Às vezes a pessoa está com muita barriga, é preocupante por causa do coração. Ela deve procurar um médico, ela acha no SUS. Ela acha. Então você tem o seu postinho de saúde, lá vai ter a equipe de auxiliar de enfermagem, vai ter a enfermeira e vai ter o médico, né, o médico generalista, e tem as áreas de especialidade. Nós chamamos de ambulatório médico de especialidade.
Inclusive, dentro do próprio postinho de saúde, tem uma farmácia onde se é passado o medicamento para a população, hipertensão arterial, diabetes, né, os medicamentos aí importantes para se tratar várias doenças. Então, tem o endocrinologista, como tem várias outras especialidades, mas quem vai te atender primeiro é a enfermeira e o médico, né, do teu postinho de saúde. Olha só, uma pergunta bem interessante da Giovana, ela é da cidade de Jaú. Ela fala, doutor, hipotiroidismo engorda? Uma pergunta interessante, Paulo. Eu costumo comparar a tireoide com o carro. Então, a tireoide é uma glândula que todos nós temos na região cervical anterior, em formato de borboleta, ou seja, aqui no pescoço. E ela libera dois hormônios, um chama-se T3 e outro chama-se T4. Qual é a função da tireoide? Controlar a nossa parte metabólica. Comparando com o carro, o hipertiroidismo, o excesso hormonal, seria um carro um pouquinho mais acelerado, e no caso que foi colocado o hipotiroidismo, seria um carro um pouquinho mais lento. Eu lembro de algo que aconteceu com o Ronaldinho Fenômeno, no final da carreira dele, que estava no Corinthians até, que ele deu uma declaração, porque as pessoas falavam que ele estava acima do peso, tudo, e ele falou que tinha hipotiroidismo. E isso daí ficou um pouco marcado, porque ele é uma pessoa que tem muita audiência, né, muito famoso. Então tem a ver mesmo? Pode atrapalhar? Essa história do aumentar o peso foi muito pós a entrevista do Ronaldo. É assim, Paulo, então seria um metabolismo um pouquinho mais lento. Então, dificilmente eu vou engordar 15 ou 20 quilos por causa da tireoide. Né? Enchei um pouquinho, né? Aumentei 1, 2 quilos, minha tireoide está alterada. Na verdade, o paciente com a tireoide alterada ele vai ter dificuldade mais de emagrecer do que de ganhar 10 ou 15 quilos. Ok, né? Ele vai dificultar a redução do peso. Agora, as pessoas, Paulo, muitas das vezes, não é a pizza, né? Tá lá, você vai ver a alimentação do paciente, sedentarismo, é a pizza, é só o fast food. E geralmente a culpa é da tireoide, né? A culpa é de alguns outros medicamentos. Então, tireoide dificulta um pouquinho de perder o peso, sim. Agora, engordei 15, 20 quilos, dificilmente é só tireoide. Olha, vindo para a cidade de Marília, o Paulo fala o seguinte: tenho pressão alta e faço uso de losartana, 50 miligramas 2 vezes ao dia. Ainda ele fala, é isso? É isso aí, losartana e ali losartana. HCTZ, que é a hidroclorotiazida. Sim. Bom, são bons medicamentos, inclusive falei agora da farmácia do SUS, e o SUS liberam esses dois medicamentos. Então, o losartana faz parte da classe dos medicamentos antihipertensivos, que nós chamamos de antagonistas de angiotensina 2, e o hidroclorotiazida faz parte dos diuréticos tiazídicos. Então, são bons medicamentos antihipertensivos, só que cada paciente vai utilizar um tipo de remédio, cada paciente tem uma indicação medicamentosa, dosagem, e somente o seu médico vai poder prescrever esse tipo de medicamento. Não saiam comprando remédio em farmácia sem antes uma avaliação médica. Olha só, o Diego, da cidade de Santos, ele fala o seguinte: tenho lesão em coluna lombar. Qual a melhor atividade física? Diego, é importante ter a sua pergunta, porque as pessoas acham que fazer uma atividade física é colocar um tênis, colocar uma bermuda e sair fazendo algo. Né? Você já tem provavelmente um processo degenerativo na coluna, né? Cervical, torácico ou lombar. Qual é o grau dessa lesão? Né? Eu tenho uma artrose, eu tenho um bico de papagaio, eu tenho uma hernia de disco. Então, o que eu oriento para os pacientes que têm algum tipo de lesão? Passe no seu médico especialista, ele vai saber o tipo de lesão, é o neurologista ou é o ortopedista, né? Geralmente são os ou o reumatologista, o profissional que te atende, que sabe o teu diagnóstico. Aí ele vai saber diferenciar, você pode fazer tal exercício, esse aqui não pode, esse você pode colocar carga, aqui você não pode colocar carga. Então, se eu tenho algum problema ósseo, se eu tenho algum problema muscular, sempre o especialista da área é o que vai indicar a melhor atividade física. O Tiago de Ribeirão Preto fala o seguinte: diabetes tipo 2 tem cura? Quais são os sintomas? Não, diabetes não temos cura ainda, né? Embora a diabetes do tipo 2, que é 80% dos casos de diabetes, cursa geralmente com excesso de peso. Então, reduzindo o peso, reduzindo a síndrome metabólica, é o melhor dos meus índices glicêmicos, tá? Mas cura não tem. Quais são os sintomas da diabetes? Já que eu estou falando da diabetes do tipo 2, que é a mais comum, vou falar do sintoma da diabetes do tipo 2. É uma doença extremamente silenciosa, geralmente o paciente ele não sente nada no início. Quando os níveis glicêmicos começam a disparar, nós chamamos de poliúria, polidipsia e polifagia. O que seria isso?
O paciente urina muito, tem muita sede e muita fome, podendo estar associado ou não à redução do peso. Olha só, a Sofia de Sertãozinho, ela fala o seguinte: as anfetaminas para perder peso estão proibidas, porque ela fala que ela fez uso, aí ela parou. Aí quando ela parou, começou a engordar. É perigoso também a anfetamina? Não, as pessoas usam a palavra anfetamina, não são anfetaminas, pessoal. Inclusive, eu já vi médico falando isso, que são derivados da anfetamina. Anfetamínicos não são anfetaminas, não têm a mesma estrutura, né, molecular de uma anfetamina. Tá? Sempre a gente tem que entender que o maior remédio e melhor remédio é o paciente. Agora, tem obesidade de extrema importância, a obesidade é uma doença e precisa ser tratada. Então, se usa esse tipo de medicamento, né? O fepramona, fenproporex, desde que o paciente tenha uma indicação precisa para isso, é extremamente seguro e desde que o médico ou profissional da área da saúde esteja habilitado para tal prescrição. Né? Inclusive, tem trabalhos novos falando que, como a obesidade é uma doença crônica, se trata a obesidade de forma crônica. Da mesma forma que hipertensão arterial, da mesma forma que diabetes, o paciente tem que tomar um remédio todo dia. Os novos trabalhos mostram isso, que o paciente deve ser medicado diariamente. Agora, por que eu engordo? Eu emagreço, depois eu engordo de novo. Exemplo, o paciente, o que ele faz? Ele quer, a maior parte deles, eu quero perder 10 quilos. Ele perde 10 quilos, vamos supor. Ele some do médico, ele larga a parte alimentar, ele larga a parte física, ele larga o remédio. Aí ele vai engordar de novo. Então, isso não é o remédio. Eu parei de tomar o remédio, eu engordei. E sim, eu larguei tudo que eu estava fazendo. Aí você vai engordar de novo, vai ter o efeito sanfona e vai ter o efeito que nós chamamos de efeito rebote. Olha só, vem aqui do meu lado, doutor, vamos ficar um pouco mais perto da câmera aqui. Tem um assunto bem interessante, ó. A Agência Nacional de Saúde Suplementar deu um passo muito importante para os pacientes que estão na fila do transplante de fígado. Agora o procedimento passará a ter cobertura obrigatória pelos planos de saúde. O que você acha disso? É uma briga enorme entre plano de saúde, é uma briga enorme entre o governo federal, o governo estadual, né? Inclusive a parte aí medicamentosa, se libera remédio, não se libera remédio. Isso é uma briga. Essa mudança já foi publicada. Já foi publicada. Aí no Diário Oficial. Já está valendo. O transplante de fígado é algo que a pessoa precisa do transplante ali na hora, né? Porque senão ela pode sofrer muito com isso. Isso é extremamente válido para o paciente. Né? Apesar de o convênio, a maior parte deles, eles querem, né, segurar um pouquinho da parte financeira. Eu entendo que tem remédios caros, que tem procedimentos caros, mas se a população pagou, ela tem que ter um retorno. Sim. Não é isso? Isso não tem justificativa. A maioria das pessoas que acabam fazendo implante, transplante de fígado, o porquê que acabam fazendo? Algumas pessoas, Paulo, têm doenças crônicas hepáticas. Então, isso a gente chama de doenças degenerativas. Então, a doença se instala, não tem cura e vai se evoluindo, né, para falência, principalmente a falência hepática. Aí, se o médico, né, que está avaliando o caso, geralmente o hepatologista, ele faz avaliação e indicação pelo transplante. Exemplo, uma cirrose hepática medicamentosa, né, uma hepatite evoluindo aí em um caso, né, em um caso extremo, né, de grande necessidade aí de ter aí o procedimento cirúrgico do transplante hepático. Aí você entra na fila, né? O transplante não é fácil, não é pegar uma pessoa, tirar o fígado e tem que se ver compatibilidade de órgão, se entra numa fila enorme. Então, isso a população só tem a ganhar, não só a parte do transplante hepático, como o que se tem feito o que se tem feito hoje. Né? Então, hoje se tem cobrado a mais dos planos de saúde. Foram incluídos também acompanhamento clínico geral para o período de internação de pacientes, como testes também na detectação quantitativa de vírus. Teve o apoio do Ministério da Saúde, né, em cima desse tema, e também da Central de Transplantes. Eu acho que é muito importante aí a população ter... Deixa eu dar uma olhada para ver. Ó. Agora, esse aqui é dos meus companheiros do sexo masculino. Vocês gostam de chá? Tomar chazinho no meio da tarde, pois agora tem um estudo na China que mostra que homens que consomem alguns chás, pelo menos 3 vezes por semana, podem aumentar a
a fertilidade em até 5%. Aí precisa saber qual tipo de chá. Tomar chá é ótimo. Agora, sair tomando chá. Agora, tem que tomar cuidado com essa história de fertilidade, senão, porque fertilidade é igual a gestação. Sim. Você ainda mais na China. Você já pensou que estão querendo diminuir o número de habitantes, todo mundo fértil, as mulheres grávidas, gestação gemelar, aí triplica a população da China. Tem um recadinho para os pais e avós aí responsáveis por crianças. O Ministério da Saúde autorizou estender de novo a campanha da multivacinação contra a poliomielite, que agora vai até o dia 30 de outubro. Para vocês terem uma ideia, em Campinas, cerca de 6 mil crianças foram vacinadas, né? E aí o que significa uma cobertura de apenas 45%. Mas não chegou nem na metade e a meta é chegar nas 58 mil crianças de 1 a 4 anos aí no estado de São Paulo. É importante, né? Toda vacina é importante. Importante, Paulo, se preencher totalmente o calendário vacinal, principalmente contra a polio. Sempre erradicar o vírus e manter ele erradicado da população. Né? Inclusive, paralisia infantil, né? E a gente só vai conseguir manter o vírus erradicado se todo mundo tiver vacinado. Isso. Tem um tema também importante aqui, que você entende muito, que outubro é o mês da conscientização contra o câncer de mama. Outubro Rosa, que a gente já falou aqui, né? Falando do Outubro Rosa, já falamos alguns temas sobre isso. E aí, durante esse mês, a Rede Mário Gatti de Campinas realiza a campanha de doações de cabelos de perucas para mulheres com tratamento oncológico na rede. É importante a população doar cabelo se alguém quiser fazer essa ajuda lá na Rede Mário Gatti. É um tema bem importante que atinge muitas mulheres, né, doutor? É um mês que se fala de combate e prevenção de um câncer, né, que o SUS, estávamos falando do SUS, coloca de forma gratuita, né, não se paga para fazer nem a mamografia, não se paga para fazer o ultrassom de mama, você procura o seu posto de saúde e no mesmo momento o médico que atendê-la vai solicitar o exame. E quando você se detecta a lesão, né, em estágio inicial, é 100% de eficácia, Paulo, o tratamento. Né? Agora, às vezes, vai lá a mulher, come bola, não faz o exame, né? Pula o ano. E mesma coisa, não só o câncer de mama, como a maior parte desse tipo de lesão. Né? Então, algo que você poderia tratar acaba complicando e colocando a vida da mulher em risco. Sim, e aí fazem química, cair o cabelo é importante também, né? O incentivo da população para a autoestima, né? Com certeza. Isso, claro, que a conduta vai depender do tamanho e o estágio da lesão. Sim. Né? Uma lesão metastática extensa, uma lesão localizada, né? Às vezes tem paciente que não precisa nem fazer químio, só a retirada cirúrgica, ok, e paciente em um nível, né, um pouquinho, o tumor um pouquinho mais avançado, realmente quimioterapia, cai cabelo, isso, Paulo, mexe demais com a autoestima da mulher, né? Além de ter a lesão, além de ter a doença, perde cabelo, perde tecido mamário. Então, quem puder ajudar é excelente. Olha só, o Centro de Referência em Saúde Auditiva na cidade de Santos entregou 472 aparelhos auditivos para moradores da cidade, superando a meta estabelecida pelo Ministério da Saúde, que disponibiliza a verba para comprar até 360 aparelhos para distribuição anual. Isso é algo muito interessante, né? Porque muitas pessoas sofrem com surdez no Brasil. Parabéns à Prefeitura de Santos, né? Prefeitura, no momento, voltada para a população, voltada em ajudar o próximo, né? Agora, as pessoas, muitas das vezes, não têm noção do que é não escutar, né? Uma audição, existem vários níveis, né? Agora, a surdez, né? A criança. Então, isso é excelente, essa notícia, realmente não sabia. Né, e as pessoas que estão voltadas aí a cuidar da saúde da nossa cidade, né, vamos para ir para o estado de São Paulo inteiro, mas Sim. Principalmente em Santos, está de parabéns. Esse número foi superado por conta de emendas parlamentares, que possibilitaram a compra adicionais. Isso é muito bom. Por isso que tem uns parlamentares aí, deputados estaduais e federais, como eu agora. Que vai brigar por vocês, isso eu tenho certeza. Sim, com certeza. Um novo remédio experimental para Alzheimer diminuiu em 27% a taxa de declínio cognitivo em pacientes com início precoce da doença. Essa notícia é muito boa. Qualquer avanço
para fazer viver melhor, né? O estudo envolveu 1.800 pacientes com doenças de Alzheimer em estágio inicial. E esses resultados mostraram com essa droga um declínio nesses pacientes. Alzheimer é uma doença... Até então não existe um exame específico para se diagnosticar. O diagnóstico é clínico, Paulo. E quando se fala em trabalho científico, todos nós médicos recebemos revistas científicas, nós recebemos no nosso e-mail. Então, existem trabalhos de grande relevância que envolvem milhares de pacientes, diversas etnias, em diversas regiões. E aí se fazem testes com drogas. Então, às vezes, podem demorar um pouquinho para essa droga estar no mercado, para esse medicamento estar no mercado. Agora, a medicina é evolutiva. O que é estranho hoje, amanhã possa não ser. Então, é um medicamento que se começa a testar, que se teve aí uma redução importante na evolução aí do Alzheimer. Vamos aguardar aí a vigilância sanitária, se isso for entrar no Brasil, a Organização Mundial de Saúde se pronunciar. Agora é excelente notícia e a população só tem a ganhar com o avanço da medicina. Com o avanço da medicina. Você sabe que eu estava conversando numa entrevista, falando um pouco sobre a saúde na Baixada Santista, porque também tem a saúde em Campinas, em região, em Ribeirão, região. E às vezes, por exemplo, falando da Baixada Santista, que fica aí um exemplo para outras cidades em volta, como Campinas. A saúde em Santos é uma saúde que tem os hospitais um pouco melhores, tem uma estrutura melhor. Aí acaba-se vindo pessoas do Guarujá, pessoas de São Vicente, pessoas da Praia Grande, pessoas de outro município naquela região. Por isso que também fica importante fazer algo para as regiões em volta, para elas estarem estabilizadas na saúde, para acabarem não socateando uma região só, porque o médico precisa atender quem quer que seja que chega lá. Eu já fui plantonista durante muito tempo, inclusive em diversos hospitais da região. Complica para o médico, isso complica em relação à internação em vaga de unidade de terapia intensiva. Por quê? Porque geralmente o que acontece? Nós temos uma cidade satélite, um hospital referência e acaba a demanda desse hospital sobrecarregando, porque todos os pacientes da região acabam migrando para esse hospital. Então é bom você ter, é importante você ter uma unidade, unidades de saúde, a medicina da família em cada cidade, já para você ter uma triagem desses pacientes, quem é o paciente que tem que ir para o hospital, quem é o paciente que não precisa ir para o hospital, que na nossa região, inclusive, nós temos, vou falar de Praia Grande, nós temos aí serve como referência até a medicina da família de Praia Grande, Guarujá evoluiu bastante, temos uma boa medicina da família, Santos, São Vicente. Isso acaba drenando um pouquinho o paciente. Em último caso, o paciente vai para o hospital. Isso é até interessante, Paulo, por quê? Porque o postinho de saúde, a atenção primária de saúde, trabalha muito na prevenção. E se você previne, você diminui até o custo final. Porque você diminuindo a incidência e a prevalência de doenças aí como infarto agudo do miocárdio, lesões cerebrais, onde o paciente tem que ficar 10, 15, 20 dias de unidade de terapia intensiva, em centro cirúrgico, você diminui o gasto do Estado. Sim. Então, você investir na prevenção, você está economizando dinheiro. Isso para quem, para quem tem na mão aí, no poder público, a saúde. Então, acaba economizando, evitando doenças e até para o próprio paciente, colocando sempre a saúde, a prevenção em primeiro lugar. Quando eu falei de Santos, eu falo no geral também, por exemplo, Campinas. Campinas tem as cidades em volta, Valinhos, enfim, Ribeirão, Barretos, todas as cidades em volta. Se as cidades em volta estão bem estruturadas com a saúde, acabam migrando para a cidade grande. É lógico que a cidade maior, ela é sempre a referência. E falando em saúde, isso vai desde saneamento básico, isso começa lá embaixo, de água, de alimentação, de educação. Então, a saúde ela engloba vários aspectos, não só na frente tomar um remédio, tratar uma doença. Quero te agradecer. Eu que agradeço, vocês de casa, Paulo Mansur, pessoal do estúdio. Um beijo do coração de todos. E agora o nosso deputado estadual. A gente vai para um rápido intervalo. Abraço a todos vocês. A gente já volta. Não saia daí. Estamos de volta ao programa Voz da População. Sempre um prazer falar com o Dr. Luiz Piovesani, Olha, você que quer me seguir na rede social, você gosta do meu trabalho na televisão, me siga. Paulo Mansur Oficial no Instagram, Paulo Mansur Oficial no Facebook, no TikTok. Estou também na plataforma Paulo Mansur, a Voz da População, no YouTube.
quiser me seguir no YouTube, a gente posta bastante conteúdo lá. Tem também o YouTube da Voz da População, que é só a Voz da População. Tem também o Facebook da Voz da População e tem o Zap da População. O telefone está aí na sua tela. Você quer entrar em contato com a gente. Você que assistiu agora o Piovesani falando sobre medicina, se você tiver alguma dúvida, quiser falar com a gente sobre medicina, amanhã, quarta-feira, é o Rádio Polícia, onde a gente fala tudo que está acontecendo dentro do nosso estado, da área policial, né? E o programa de hoje, tem mais tempo? Acabou já? Que pena. Mas foi bom, né, falar de medicina, falar de alguns assuntos nacionais e internacionais que estão passando com um doutor médico do nosso lado para explicar. Amanhã estarei aqui junto com vocês no Rádio Polícia. Eu sou o Paulo Mansur. Fiquem com Deus.